Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação, aula número 43, separação daqueles que não pertencem a Deus. Nós já comentamos em uma aula anterior a respeito da separação que deve ser feita daqueles desordeiros, daqueles insubmissos, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem pertencer a Deus, mas na realidade não andam com a sua vida de uma maneira que o testifique, ou seja, são reconhecidamente mentirosos, falsos, zombeteiros. Esses que são roubadores, maldizentes, são pessoas que, uma vez caracterizados assim, sem sentimentalismo, mas num processo bíblico, num processo real, depois que foram caracterizados assim, já não podem mais ser tolerados no meio do povo de Deus. Eles têm que ser separados, infelizmente. Mas diz a Bíblia que os de fora Deus julgará. Nós temos que verificar no nosso meio quem são aqueles que andam reconhecidamente dando mau testemunho. Desses nós temos que nos separar, mas há daqueles que são de fora, aqueles que não pertencem a Deus. Com respeito a esses, Deus os julgará, mas nós temos que tomar uma atitude concernente a eles. Vamos verificar um princípio muito importante que Deus estabeleceu em Israel no Antigo Testamento. Era o princípio da separação dos outros povos. Um israelita não podia se misturar àquelas gentes de outros povos. Eles tinham que estar fisicamente separados. Não havia naquela altura dos acontecimentos, naquela etapa da revelação divina, condições de explicar o porquê, nem condições de estabelecer algum padrão espiritual de separação. A separação deveria ser física e muitas vezes os judeus e israelitas não entenderam essa separação e se utilizaram mal dessa separação, inclusive cometendo injustiças. Eles foram muito soberbos, petulantes, colocando-se num pedestal, como se eles merecessem aquela posição, como se eles fossem os únicos escolhidos em todo o mundo. Na realidade, Deus escolheu a nação de Israel para um fim proveitoso. Veja bem, a nação de Israel, não propriamente todos os israelitas. Há uma diferença entre a nação e aqueles que fazem parte desta nação. A nação foi escolhida, mas nem todo israelita foi escolhido, porque diz a Bíblia, nem todo judeu é filho de Abraão. Que coisa impressionante! Jesus disse essa grande verdade. Filhos de Abraão são aqueles que fazem as obras de Abraão. São aqueles que obedecem a Deus, aqueles que são escolhidos por Deus. Portanto, aqueles que não são escolhidos por Deus, ainda que israelitas ou judeus, segundo a carne, isso não tem valor para Deus. Eles, de fato, não pertencem ao povo de Deus. Mas os judeus não entenderam isso e se colocavam numa posição de superioridade em relação aos outros povos. Isto é o que nós vemos nas Escrituras. Mas o que Deus queria é que eles não se deixassem misturar, não se deixassem contaminar pela idolatria, pelo endeusamento de objetos que corria livre nos outros países. Deus não queria que o seu povo fosse contaminado com os costumes, com as malícias, com as perversidades dos outros povos. E para isto, Deus estabeleceu leis rigorosas. Não que com isso ele quisesse criar um clima de hostilidade com as outras nações. Não, pelo contrário, Deus queria que Israel fosse um país exemplo para os outros países. Um país que amasse as outras pessoas. Deus ordena ao seu povo que considere os estrangeiros da mesma maneira que um natural dentre o povo, para amar, para considerar, para ajudar,
para atender em suas necessidades. Um natural deveria gozar dos mesmos privilégios de um estrangeiro, porque Deus lembra ao seu povo: vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Então, considerem o estrangeiro que está no meio de vocês para amar, para considerar. Mas Israel não entendeu este aspecto de amar o próximo como a si mesmo. Eles simplesmente se colocaram em um pedestal como superiores àqueles que estavam no mundo. Enfim, fizeram uma coisa terrível. Se considerando superiores, eles pecaram contra Deus, magoaram o coração de Deus, rejeitaram a Jesus, o príncipe da paz, o Messias de Deus que foi enviado para eles. Rejeitando o Messias, eles se colocaram numa posição muito difícil de serem rebeldes contra Deus que os criou, contra o seu Senhor, que os amou, que os escolheu. E com isto, eles, rejeitando a Jesus, abriram as portas para a salvação de toda a humanidade. Agora todos podem ser salvos, não somente os judeus. Jesus veio para os judeus e eles rejeitaram. Agora Jesus é Salvador e Senhor para toda a humanidade. Aleluia por isto. Mas lembremos-nos, voltemos agora àquela consideração de Deus, aquela proibição de se misturar. Deus proibiu que um israelita casasse com uma não israelita e vice-versa. Isto só foi seguido em algumas ocasiões. Eles não respeitaram esta orientação de Deus. Mas o que nós vemos ilustrado de melhor a respeito do que Deus tinha em mente quando decretou isto para Israel é o que aconteceu nos dias de Davi. Davi executou a separação em nome de Deus, mas resultado, Davi colheu bênçãos. Davi considerou os estrangeiros como iguais. Davi teve paz em todo o seu reino. É bem verdade que depois de muitas lutas e guerras, essa paz veio a vigorar na realidade nos tempos de Salomão. Isto é o que Deus quer para conosco, que tenhamos um testemunho livre das concupiscências, do pecado, das perversidades, das malícias deste mundo, mas por outro lado, reputados como exemplo, como luzeiros neste mundo, como astros, como sal para esta terra, que o mundo reconheça em nós exemplo digno de ser seguido, embora não nos misturemos com os pecados que eles cometem. Esta é a verdadeira posição que Deus tinha para Israel, que Deus tem para nós, que Deus tem para você. Mas nos dias de Esdras, um avivamento se tornou necessário, porque o povo estava no pecado, o povo havia desobedecido a Deus. Então Deus lembra a eles que a terra estava imunda pela imundícia dos que entraram nela, mas que eles não deveriam se misturar com os habitantes anteriores daquela terra. Isto para que, pela obediência ao Senhor, eles se mantivessem puros pelas leis israelitas, pelos costumes israelitas, pela prática religiosa israelita. E com isso, eles fossem felizes, fiéis a Deus e recebessem toda a bênção decorrente da obediência a Deus. Eu me lembro de uma expressão de um servo de Deus quando disse o seguinte a respeito do sexo. Ele disse: se eu tenho um Cadillac em casa, eu não vou cobiçar o Fusquinha do meu vizinho. O que ele queria dizer com isto? Se você, homem, tem uma esposa que você ama dentro de casa, ela lhe satisfaz, ela é uma boa companheira, então você não tem que cobiçar as demais. As demais não serão tentação para você. Israel tinha as melhores leis daquela época, as leis mais humanas, mais justas, mais perfeitas, mais avançadas daquela época toda, de toda aquela região, de todos os seus vizinhos. Israel tinha os melhores costumes, Israel tinha o melhor procedimento religioso, Israel tinha o melhor Deus, o único Deus verdadeiro. A melhor religião estava com Israel. Ora, eles tinham o que havia de melhor. Então, o que eles deveriam aprender com seus povos vizinhos? Nada. Os povos vizinhos, sim, tinham muito a aprender em Israel. Tanto é que na época de Salomão, que praticou a grande sabedoria
que havia em Israel, povos vieram de longe para ouvir e aprender com a sabedoria de Salomão. Então, em resumo, eu digo o seguinte: nós, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, temos o que há de melhor. Nós temos a melhor lei, o melhor padrão, o melhor costume, o melhor procedimento, o melhor exemplo. Nós temos a melhor religião, nós temos o melhor Deus, nós temos a melhor esperança, nós temos a melhor felicidade, nós temos o que há de melhor. O que nós temos que aprender com o mundo? Eu respondo: nada. Nada, nada, nada. Nós temos que aprender com aqueles que aprendem da carne. Nós temos que aprender do Senhor. O Espírito de Deus está conosco. Então não temos necessidade de mais nada. Nós temos o que há de melhor. Por isto, Deus estabelece para nós o princípio que está exarado lá em 1 e 2 Coríntios, no capítulo 6, versículos 12 em diante. No 1 Coríntios 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? Então Deus diz: não vos contamineis com essas coisas do mundo. Nós temos tudo o que há de melhor. Não precisamos nos contaminar com nada. O princípio da separação, da santificação, das coisas deste mundo é muito sério. Nós temos o que há de melhor neste mundo. E Deus diz em 2 Coríntios 6, versículo 17: retirai-vos, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. A condição para que você continue sendo participante, para que você se torne um participante das bênçãos de Deus, da vida de Deus, do padrão de Deus, dos costumes de Deus, das melhores bênçãos de Deus, é que você não participe de nada deste mundo. Você deve rejeitar este mundo para poder participar das bênçãos que o Senhor tem para você. Considere nisto, meu amigo, meu irmão, e lembre-se de que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, ainda no capítulo 6, versículos 14 em diante: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre a luz e as trevas? Que comunhão entre a justiça e a iniquidade? Que harmonia entre Cristo e Satanás? Que união do crente com o incrédulo? Nada disto. Santuário de Deus com os ídolos? Nada. Nós somos povo de Deus, santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse que ele habitaria em nosso meio e andaria entre nós. Então pergunto eu, o que nós temos que aprender com o mundo? Nada. A separação, portanto, permanece. Nenhuma sociedade do crente com o incrédulo. Isto no sentido, não de que não tenhamos contato físico, nem passemos tempo junto com as pessoas que queremos evangelizar e ganhar para o Senhor, discipulando-as, mas no sentido de que não devemos nos contaminar com nenhum dos princípios deste mundo. A ganância, a soberba, a falsa ciência, a hipocrisia deste mundo, os padrões sociais, a promoção da society, nada disto. Nós não temos nada a ver com isto. A falsa cultura, a felicidade, a diversão dos homens, nada disto pode nos agradar. Nós temos a melhor das diversões e a alegria da presença de Deus. Nós temos o que há de melhor em cultura. Nós temos o que há de melhor em ciência, o conhecimento do próprio Deus, que é o Senhor da ciência. Nós temos o que há de melhor. Não temos que nos contaminar com nada deste mundo. Nada deste mundo pode nos contaminar. Nós devemos nos separar da influência deste mundo em nossa vida. É isto que Deus quer para nós, povo seu. Isto é santificação. Devemos nos santificar, separando-nos destas coisas e consagrando-nos ao Senhor nosso Deus. Amém.